um anime que influencia e inspira quem assiste. Como explicar a vontade quase incontrolável de virar um mangaka após assistir essa obra? Você já parou pra pensar como um mangá se torna um anime? O que foi preciso para Dragon Ball, One Piece e Naruto se tornarem animes de tanto sucesso? Talvez um protagonista bobão e muito forte, ou talvez as pessoas só gostem de lutas com espadas e poderzinhos. Bakuman nos mostra como animes de sucesso nascem, pela perspectiva de um mangaka, e como essa trajetória não é nada fácil. Ou vocês acham que uma criança órfã jogar em uma vila ninja com uma raposa enfiada dentro foi a primeira ideia do Kishimoto? Oi pessoal, aqui é Scarlett, pode me chamar de Scar, e hoje estou aqui para passar a palavra de Bakuman, um anime com grande potencial, mas que nunca teve todo o destaque que merecia. Então ajeita sua postura e se prepara para mais uma viagem rápida. Dos mesmos autores de Death Note, Bakuman é um mangá escrito por Tsugumi Ohba e ilustrado por Takeshi Obata, que ganhou uma adaptação para anime em 2010 e conta a história de dois garotos que sonham em se tornar mangakas de sucesso. É a segunda vez que eu revejo essa obra e, sério, eu me emociono como se fosse a primeira. É aquele anime com um final fechado que a gente ama. Claro, tem alguns personagens que poderiam ter tido mais destaque, mas, na minha opinião, Bakuman envelheceu muito bem. Para contextualizar, darei uma breve resumida sobre o enredo para vocês. Bakuman aborda a história de dois garotos de 14 anos. O primeiro deles é Mashiro Moritaka, um menino tímido, com notas medianas e sem muita perspectiva de futuro. Tudo que ele queria era ficar em casa jogando, mas como não quer trazer vergonha para sua família, aceita que eventualmente precisará arranjar emprego em algum escritório, mesmo que seja em um cargo baixo, já que está atrasado comparado a quem se dedica a isso desde sempre, e que também não é sobrinho de nenhum dono rico de empresa. Talvez você tenha se identificado e, assim como Mashiro, esteja se sentindo um pouco perdido, sem saber o que fazer da vida. Essa reflexão é interessante e importante para o que quero falar hoje. Logo no início do anime, conhecemos o tio de Mashiro, um homem que trabalhou como mangaka, mas acabou morrendo muito cedo após seu anime ser cancelado. Por não ter conseguido emprego e sentindo o peso de viver, Mashiro acredita que seu tio tirou a própria vida. Então, entramos nessa imagem de que ser um mangaka é apenas um plano B ou até mesmo um hobby. Não dá para considerar isso como forma de sustento, pelo menos não naquela época. E quando é algo que você realmente deseja e dá errado, independente do que seja, o que você faz? Você se desespera, sente vergonha, sente que decepcionou todos aqueles que acreditavam em você. Você acaba se sentindo inútil. Ainda no primeiro episódio, Mashiro encontra outro estudante, Akito Takagi, o melhor aluno da escola. Takagi insiste para que Mashiro seja o ilustrador de suas histórias e que juntos façam um mangá. E sim, eles são uma dupla como os autores de Bakuman. Quando começam a trabalhar juntos, Mashiro finalmente encontra uma ambição, um sonho que vale a pena ser vivido. Mas, ao mesmo tempo, sente a pressão da sociedade e principalmente dos seus pais. Ele tem medo que eles o digam para parar com isso, para ele se concentrar na escola para conseguir um emprego de assalariado com a maioria das pessoas. Ser mangaka é o que dá sentido à vida de Mashiro, mas ele tem medo de seguir o mesmo caminho que seu tio. Por outro lado, temos Takagi, o gênio com a vida planejada, enfrentando todo o questionamento de estar largando um futuro genial para escrever histórias para mangá, o que todos consideram, no mínimo, ridículo. Na minha opinião, Bakuman não foi lançado só para ser mais um anime ou mangá. Ele serviu para passar uma mensagem. Deixa eu explicar. Bakuman foi um anime que marcou minha adolescência. Eu sempre gostei de desenhar e o anime me incentivou a fazer isso. Tem muitas pessoas que se inspiraram para começar a criar quadrinhos ou mangás por causa de Bakuman. É um tipo de introdução a esse universo. E acredito que esse foi um dos objetivos dos criadores e da Shonen Jump quando desenvolveram essa história. Antigamente, a profissão de mangaka era muito desvalorizada no Japão. Um artista de mangá era catalogada como uma pessoa desempregada que não queria nada com a vida. Tanto é que muitos autores possuíam pseudônimos, pois não queriam seu nome real vinculado a esse meio. Vemos isso quando Mashiro e Takagi vão para uma nova escola e optam por usar nomes artísticos em suas obras para não serem reconhecidos e evitar problemas. Então Bakuman traz um enredo que aborda o cotidiano de um mangaka e desenvolve todo esse processo da criação de mangá, que não é algo fácil como algumas pessoas devem pensar. Muito pelo contrário, um artista de mangá costuma trabalhar o dia inteiro, seja ilustrando ou criando histórias para atender as expectativas de seus leitores. Alguns até adoecem ou acabam morrendo pelo excesso de
trabalho, como vemos acontecer com o tio de Mashiro. Sério. Agora eu entendo melhor quando os animes entram em ato. Meu respeito aos atores de mangá. E você aí, que reclama da demora pra finalizar Hunter vs Hunter, sabia que o autor tem um sério problema na coluna? Cadê sua empatia? Hoje em dia, com as redes sociais, a profissão de mangaka tem se popularizado, mas infelizmente ainda existe preconceito com esse tipo de trabalho ou trabalho mais artísticos no geral. As pessoas são muito apegadas a empregos formais. Nos primeiros episódios, Saiko diz não acreditar que seu tio morreu por trabalhar muito. Na visão dele, como uma pessoa desempregada morreria por isso? Ele acreditava que seu tio havia tirado a própria vida por não ter conseguido arranjar um emprego. Saiko, que passou a infância ao lado dele, vendo seu tio criar mangás, falou isso. Então imagina como é pra alguém que vê tudo totalmente de fora. A opinião dele muda quando ele se vê no mesmo lugar que seu tio, quando ele entende que a vida de mangaka é desafiadora, uma aposta de tudo ou nada. Mas Bakuman não fala apenas sobre mangá, fala sobre sonhos e como eles nos definem. Vou te fazer uma pergunta sincera. Você tem um sonho? Algo que quando pensa, te faz sorrir e considerar o quão bom seria viver na realidade que esse sonho acontece? Pode ser algo grande como fazer o melhor anime de todos os tempos, ou algo mais simples como conquistar sua independência, ter uma casa, um carro ou uma RTX 3080. Você nesse momento pode simplesmente dizer que não. Mas será que não existe algo que você realmente queira? Quando criança, Mashiro sonhava em desenhar mangás e era muito feliz com isso. Mas após a morte de seu tio, aos poucos, aquilo foi se apagando dentro dele. Então, ele simplesmente esqueceu desse sonho e passou a seguir apenas o ritmo da vida. Estudar, crescer, trabalhar e morrer. Ele não tinha uma ambição ou um amor. Para Mashiro, tudo era cinza e sem muita importância. Ele só queria viver sem incomodar ninguém. Após conhecer Takagi e seguir seu sonho, as coisas ficaram mais difíceis, mas passaram a fazer sentido. Ele encontrou diversos empecilhos no caminho. Os pais, os colegas, os rivais, tudo isso fazia parecer cada vez mais inalcançável. Mas ele continuou. O que fez aquele garoto desanimado e sem perspectiva se esforçar tanto? Um sonho. Takagi era o melhor aluno da escola. Ele sempre ficava em primeiro e era um exemplo a ser seguido. Orgulhava os pais e servia de inspiração para aqueles à sua volta. Uma vida perfeita, não é? Mas ele não era feliz. Seus pais usavam como ferramenta e ele percebeu que estava apenas seguindo, assim como Mashiro, o fluxo da vida, sem tomar nenhuma decisão de fato. Com isso, resolveu começar a escrever. Encontrou impedimentos, sua família, seus amigos, seus rivais, seu status e notas baixando. Ele até escolheu para uma faculdade inferior, somente para ter mais tempo. O que fez aquele garoto, com um futuro de sucesso garantido, enfrentar o risco de viver escrevendo histórias para mangá? Um sonho. Bakuman nos ensina que na maior parte do tempo apenas seguimos o fluxo da vida e não vivemos verdadeiramente. Matamos nossos sonhos quando crianças e seguimos as obrigações da vida adulta para garantir um futuro que nem sempre é o que queremos. O preço de seguir um sonho é alto demais, mas Bakuman nos ensina que talvez o preço de viver sem tentar seja ainda mais alto. Bakuman nos dá essa sensação e nos prova com um exemplo real de que se nos dedicarmos, existe a chance de atingir todos os nossos objetivos. A frase "nunca desista de seus sonhos" acaba ficando na cabeça. Eu sei, é um papo bem clichê de coach, mas vemos que é real. Talvez não dê certo, mas ter tentado já é uma vitória. Não tem como assistir e não simpatizar com os protagonistas e seus sonhos, se colocar no lugar deles. Para mim, talvez Bakuman nos mostre que estamos vivendo errado. Ou talvez eu só ame muito esse anime. Bom, pessoal, é isso. Muito obrigada para quem assistiu até aqui. Me contem nos comentários o que vocês acharam de Bakuman. Essa foi a minha primeira aparição aqui no canal, então me tratem com carinho, tá bom? Assistam um anime ou leiam um mangá. Eu garanto que vocês não vão se arrepender. Se inscrevam no canal, sigam nossas redes sociais e me ajudem deixando um like nesse vídeo. Um beijo na testa e até a próxima viagem.